Bom dia, todo mundo. Vou colocar o nosso título aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo que tá chegando aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso café. Que prazer estar aqui com vocês de volta. Sexta-feira não apareci, né? Então, desde já quero aqui me justificar, me desculpar por não ter aparecido aqui para vir falar com vocês. Estávamos passando alguns dias bem complicados na família, mas graças a Deus estamos aqui para seguirmos, né? Vocês que estão chegando agora, a nossa live de hoje, eu resolvi trazer hoje aqui uma das minhas aulas individuais. Eu acredito que vai ser uma live um pouquinho mais longa do que o normal, né? Que eu tô fazendo lives aí de meia hora. Eu acho que aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, não muito, mas um pouquinho mais que isso. Então, se você puder e quiser convidar outras pessoas aí que você acha que precise, né, desse conteúdo, você, por favor, envie esse aviãozinho aí para outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre medos. Quantos de vocês já perderam grandes oportunidades na vida, né, por conta do medo? Quantas pessoas que estão aqui, né, que têm talentos aí, que têm um grande potencial, estão sendo bloqueadas a vida inteira por conta do medo, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso de uma forma muito... Eu vou tentar ser um pouco profunda com vocês aqui nesse assunto, porque é um assunto muito importante, né, e que requer um pouco assim de atenção, digamos assim, certo? Se você ficar comigo até o final, eu garanto que você não vai se arrepender. Então, se puder, convide outras pessoas aí para estar conosco nessa live. Vou convidar algumas aqui também, como sempre. Tem umas pessoas que eu sei que gostam de estar aqui, né, que adoram os cafés, então farei a minha parte. Muito bem, já enviei aqui para algumas pessoas. A Andréia também já enviou para um monte, né? Vamos lá então pra gente ganhar tempo, né? Porque já são 7 horas e 3 minutos aqui. Eu gosto sempre de ser pontual. Se você tem aquele caderninho maravilhoso aí que você sempre gosta de fazer suas anotações, por favor, pegue ele agora, pegue a sua caneta aí, porque não vai ser uma live simplesmente, nós vamos ter uma aula agora, tá? Eu não avisei, né, nos stories que seria uma aula, que seria uma coisa assim mais profunda, justamente porque eu queria que estivesse aqui as pessoas que realmente precisam deste conteúdo, certo? Então, se você tá aqui é porque essa palavra é pra você. Bom dia, Lid, bom dia, Sui, que entrou agora, Laura, Martim, deixa eu ver quem mais que tá aqui, a Ana, a Shirley, Anderson, Roselaine tá sempre aqui também, a Aline, Letícia, o Eilana, o Alexandre. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Fiquem à vontade, sintam-se em casa, sintam-se tomando um café comigo, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar então sobre medo, né? O medo, primeiro de tudo, ele é um dos maiores alienadores que existe na vida, né? Que existe no mundo. O medo, ele é uma ferramenta muito poderosa, capaz de limitar, de bloquear até a pessoa mais inteligente, mais competente do mundo. Toda vez que uma pessoa com grandes talentos, né, com inteligência, com habilidades, com capacidade, se encontra diante de uma oportunidade que talvez possa mudar a sua vida, quando ela é movida pelo medo, ela vai parar, ela vai se bloquear, ela vai se limitar e ela vai voltar sempre para a estaca zero. Então, o medo, ele é um dos maiores alienadores. Por conta do medo, as pessoas, às vezes, perdem acesso a pessoas, a informações e a lugares que poderiam, né, mudar ali a sua vida. Então, veja bem,
Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existem 2 tipos diferentes de medo, certo? Qual é o medo? Existe um medo positivo e um medo negativo? Existe sim, existe uma linha tênue entre esses 2 medos, e é isso que eu quero que você entenda, certo? Existe uma linha tênue entre o medo que te protege e o medo que te bloqueia, o medo que te paralisa. O medo que te protege é aquele medo de precaução. Por exemplo, atravessar uma rua muito movimentada, uma avenida ali, você não vai sair também se metendo ali. Ah, não, eu vou me meter aqui porque Deus vai me salvar, vai enviar os anjos. Não é bem assim, né? Você tem um certo medo que, de certa forma, te coloca numa posição de se precaver. Então, você espera o sinal vermelho fechar ali para poder você passar, né? Os carros pararem para poder você passar. Um outro medo que te protege, por exemplo, é o medo de você que não sabe nadar entrar num rio. Você não vai entrar num rio, né, sabendo que você não pode nadar, que você não sabe nadar. Então você vai, aquele medo de morrer afogado vai te manter do lado de fora do rio, certo? Um outro medo também que te protege, que eu acredito que é um medo assim, ele é movido mais pela intuição, né? Que eu gosto de chamar de Espírito Santo, não sei você. Mas, por exemplo, você tá andando numa cidade, num bairro, sei lá, e você vê que tem ruas mais estranhas, né? Mais escuras, mais estreitas ali. E você não vai simplesmente se meter naquela rua. Muitas pessoas, por conta desse medo, né? Por conta dessa intuição, já escaparam da morte. Né, escaparam de ser estupradas por aí, porque pelo medo de não pegar aquele atalho, né, aquela rua escura, ela decide ir às vezes por um caminho mais longo, onde é mais movimentado, onde tem pessoas, para poder chegar em segurança. Mas aquelas pessoas que não têm muito essa intuição ligada, essa sensibilidade, elas acabam se metendo, né? Inclusive no livro de Provérbios fala isso. Entram aí em buracos, entram em lugares que acabam muitas vezes perdendo a vida, certo? Então esse medo de eu não quero ir por aqui, eu não quero ir por esse caminho, eu vou pelo outro que é mais iluminado, que é mais movimentado, que tem pessoas, né? Esse medo é um medo que te protege, certo? Até aí tudo certo? Porém, existe aquele medo que bloqueia. Aquele medo que é como se fosse uma corrente invisível que te puxa para trás. Que toda vez que você tá indo, que você quer mudar o passo, que você quer voar, aquele medo te puxa para trás, te arrasta e você cai com a cara no chão. Quantas pessoas já não vivenciaram esse medo? Que medo é esse? Aquele medo que te impede de agir. Mesmo que você saiba o que tem que fazer, por algum motivo que você desconhece, você não consegue. Certo? É o medo de falar, por exemplo, né? O medo de tomar uma decisão importante, o medo de iniciar um projeto, o medo de romper uma relação, uma amizade, sei lá, que você sabe que não está te fazendo bem, né? Muitas vezes esse medo é um medo invisível, certo? O medo de ser rejeitada, o medo de não ser aceita, o medo de não ser amado. Esses medos, eles são medos invisíveis, mas que bloqueiam a vida de qualquer pessoa. Entende? Então, existe o medo que é ruído e existe o medo que é sinal. Qual que é o medo ruído? É o medo causado pela mentira, por exemplo. Certo? Um medo que uma mentira que você acreditou como verdade. Alguém te contou alguma coisa ou você ouviu falar em algum lugar e você é tomado pelo medo. Um exemplo muito recente foi o que aconteceu na pandemia, né? Dentro desse período aí de pandemia, muitas pessoas desenvolveram diversas neuroses, diversas psicoses, inclusive por conta do medo de pegar coronavírus, né? Medo de sair de casa e aí viviam tomando banho de álcool em gel. Eu conheci pessoas, né? Conheço pessoas aqui que, nossa, ninguém podia chegar perto, não tá, tipo assim, era uma super proteção, né, um banho de álcool em gel o tempo todo, tipo, não queria se aproximar de ninguém. Teve gente que durante a pandemia não saiu de casa pra nada, nem pra respirar o ar puro lá fora, por conta do medo. Certo? Em contrapartida, tem aquelas pessoas que, com toda a precaução, com todo o cuidado, saíram, muitos continuaram suas vidas, continuaram trabalhando, se prevenindo, tudo certo, mas que não foram bloqueadas pelo medo.
Então existe esse medo que ele é um medo ruído, tá? Que é esse medo causado pela mentira que você acreditou como verdade, né? Outro medo é que você vai pro inferno, qualquer coisa que acontece você vai pro inferno, Deus vai te castigar, não sei o quê. Aquele medo que enfiaram na sua cabeça da religiosidade. Dentro da religiosidade a gente encontra muitas pessoas que estão ali, muitas vezes pelo medo, que não servem a Deus de verdade por amor a Deus, mas por temor, por medo de ir para o inferno, por exemplo, né? É outro medo que é ruído, né? O medo do castigo de Deus, certo? O país está em crise, você vai morrer, você vai falir. Esses medos, eles são medos ruídos, ou seja, não são coisas concretas, né? Coisas que realmente você está vendo ali, que você tem certeza, como, por exemplo, o medo sinal. Qual que é o medo sinal? É quando, de repente, alguém coloca uma arma na tua cabeça. Né? Você tá sofrendo ali um assalto, alguém coloca uma arma na tua... Esse medo, ele é real. Por quê? Porque você tá vendo, você está diante de alguém que está com uma arma na sua cabeça, né? Você está diante de alguém que está pronto a cometer um crime com você, fazer alguma coisa com você, certo? Este medo é algo que você está vendo. Então, gente, a grande maioria dos medos, eles são ruídos. A grande maioria dos medos são medos ruídos, não são medo sinal. Sabe? Não, você não tá toda hora com alguém com arma na cabeça, você não recebeu toda hora um diagnóstico que você vai morrer, que você tá com uma doença, certo? Este medo é um medo sinal, o medo, né? Você, poxa vida, eu acabei de receber um diagnóstico, nada favorável, a minha vida tá correndo risco, talvez eu possa morrer em pouco tempo se eu não mudar os meus hábitos, o meu jeito de ser e tal e tal. Este medo é um medo sinal, é um medo evidente, um medo que você está vendo ali. Então, de certa forma, quando você entra em contato com este medo, você muda alguma coisa na sua vida, certo? Você recalcula a sua rota, você muda o seu jeito de agir. Este é um medo que te protege. E existe esse medo que é o medo ruído, um medo que não tem nada aparente na sua vida ali, mas você tá morrendo de medo de falir, medo de morrer, medo não sei o que, sabe? Medo de falar, medo de iniciar um projeto, medo de alavancar, medo de voar. Você tá entendendo? A pergunta primeira que eu te faço hoje é: o medo que você tem hoje é um medo sinal? Ou seja, ele é evidente? Ele está diante de você? Ou é um medo ruído? É um medo que tá só na sua cabeça? É um medo que te atormenta ali, mas que não tem nada de concreto nele? A primeira coisa que eu quero que você... Porque, gente, de verdade, quando você entende isso, você começa a relaxar um pouco mais e diz, não tem por que eu ter medo disso. Não existe por que eu ter medo disso. Porque é um medo que tá na minha cabeça. Sabe? E este medo é como aquele gatilho que eu falei, uma corrente invisível, uma bola de ferro presa ao teu pé que não deixa você voar. Mesmo com todas as capacidades do mundo, né? Para você ser alguém influente, para você construir uma história maravilhosa, de impacto. E muitas vezes você tá presa, tá paralisada por conta deste medo. Certo? Quantas pessoas já não me procuraram? Fabi, eu já fiz curso de não sei quantas coisas, sabe? Mas eu não sei o que acontece, não consigo vender, eu não consigo alavancar, eu não consigo, sabe, ganhar dinheiro, eu não consigo, enfim, eu não consigo prosperar, não consigo voar. Quantas pessoas com baita potencial, certo? Estão paralisadas, estão bloqueadas por conta desse medo ruído. O medo do que ela acha que as pessoas vão falar, o medo de não ser aceita, de ser rejeitada pelo outro, que muitas vezes ela nem conhece. E tem uma coisa que eu quero que fique claro desde já para você, é o seguinte, a mesma maneira como você se julga, certo? Por exemplo, se você acha, eu acho que as pessoas vão falar mal de mim, eu acho que esse cabelo não tá legal, né? Vão me criticar, eu não tô falando bem, é exatamente esse tipo de pessoa que você vai atrair. Sabe por quê, queridos? O medo, ele é uma fé negativa. A fé move montanhas, certo? A fé traz à existência coisas que não existem. Ou seja, você quando tem medo, você coloca em prática a fé negativa. Então você acaba co-criando no seu mundo, atraindo para você exatamente o objeto do seu medo. Você tá entendendo? Então, seguindo aqui. Vamos falar agora, de novo, pegue seu caderno aí, a sua caneta, porque isso aqui é importante. Existem 6 medos básicos na humanidade
E você vai entender agora quais são eles e por que como que você vai identificar como que eles paralisam as pessoas, como que eles bloqueiam as pessoas. Os 6 medos básicos da humanidade. O primeiro deles é o medo da pobreza. Quantos aqui têm medo de ficar pobre ou de ser pobre a vida inteira, de não conseguir prosperar nunca, né? Medo de se imaginar dependente de alguém para suprir as suas necessidades. Nessa pandemia, de novo, né? Bem recente esse exemplo, muitas pessoas entraram em pânico por conta, né? Ai, vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar comida. Você tá entendendo? O medo de ficar pobre, de ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que alguém vai ter que me sustentar? Né? Será que eu vou ter que depender de alguém a vida toda? Certo? Às vezes tem pessoas até que já têm um certo patrimônio até, e mesmo assim ela tem medo de perder, morre de medo de perder. Quantas histórias a gente já não viu aí, certo? De pessoas milionárias que se jogaram da ponte por medo de perder o dinheiro e tudo mais, ou de não conseguir recuperar o que perdeu. Medo da pobreza é um dos medos que mais paralisa a humanidade. Só que ao invés da pessoa pegar este medo, transformá-lo numa energia, canalizar para algo positivo, né? Eu vou fazer isso aqui ser diferente. Eu não vou trazer a existência ao objeto deste medo, né? Eu vou fazer diferente. Eu vou, sei lá, vou criar uma estratégia, vou estudar, vou me preparar, né? Para alavancar, para prosperar. Mas não, elas se paralisam pelo medo. E quando elas menos esperam, certo? Aquilo que ela tanto temia aconteceu. Exatamente assim como Jó descreve. Aquilo que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque o medo, de novo, é uma fé negativa. É uma fé em algo negativo. Para uma coisa acontecer, as pessoas elas não conseguem muitas vezes definir o que é fé, né? Ah, você tem que aumentar a fé. Não conseguem definir a fé. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ela não diz se é coisa positiva ou se é coisa negativa. É o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas que eu sei que vai acontecer. Pode ser uma coisa muito boa, e pode ser uma coisa muito ruim. Eu não tô vendo, mas vai acontecer. Vai acontecer de alguma forma. Você tá entendendo? Então, ao invés de ela canalizar este medo, canalizar essa energia para algo positivo, né? Para o mentalizar. Porque a fé é quando você tem esta certeza. Ou seja, por mais que a minha circunstância hoje esteja me dizendo uma coisa, aqui dentro, quando eu emocionalizo o pensamento, já era, meu filho, já era. Quando eu coloco emoção, por exemplo, vamos lá, fazer um teste com vocês agora. Se você fechar os olhos, você que mora, por exemplo, de aluguel, ou você que está passando por uma situação bem difícil financeira, né? Eu quero que você feche os olhos e você imagine você pegando a chave da sua casa própria. Você entrando ali naquela fechadura, colocando a chave, abrindo a sua casa daquele jeitinho que você sonhou. Quando você olha todos os detalhes, quando você vê os móveis do jeito que você sonhou, a textura das paredes, a cor, os objetos de decoração, o piso ali, quando você imagina os teus pés tocando naquele piso daquela casa, você sente algo aqui dentro. Meu Deus, é uma emoção. Se você coloca a emoção, tem gente que até consegue chorar. Eu sou uma, quando eu mentalizo algo, eu me emociono. Se você mentaliza, já é. Vou contar uma experiência rapidinho aqui de mim, da minha vida, né? Quando, no meu caso, a minha maior dor, digamos assim, como vocês já sabem, era a minha vida amorosa, né? Pra ser bem clara aqui, bem franca e objetiva, era a minha vida amorosa, que era um verdadeiro caos. Verdadeiro caos. Quem não me conhece ainda, tem um destaque lá no meu perfil escrito sobre mim. Lá depois você vai ver e você vai entender do que eu estou falando. Mas eu lembro que nessa época,
que a minha vida estava completamente destroçada, destruída, e eu entrei em contato com esse entendimento que eu tenho hoje, que eu entendi que eu precisava atrair, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, e eu comecei a mentalizar a Fabiana muito feliz, amada, com uma aliança no dedo. Eu imaginava, gente, eu colocava cores, sensações, cheiro, sabe, naquela imaginação, e eu lembro que eu imaginava alguém me abraçando, que eu não sabia quem era, né, alguém me abraçando, e eu sendo muito feliz, e tarará, e sorrindo, me sentindo amada. Eu lembro disso. As lágrimas escorriam no meu rosto. E hoje eu tô aqui vivendo tudo isso. Hoje eu tô aqui, sabe? Aquilo que eu tanto imaginei se manifestou na minha vida. A mesma coisa acontece quando você tem medo. Por quê? Porque é uma emoção, é uma carga emocional muito forte que você coloca sobre algo. Então você tem medo. Tem gente que treme todinho, sabe? Medo de morrer, medo de... Enfim... Quando ela menos imagina, acontece alguma coisa. E ela ainda diz assim, eu sabia que isso ia acontecer. Nossa, parece que eu tava sentindo que isso ia acontecer. É óbvio. Se você coloca uma emoção, se você coloca uma energia tão forte naquilo ali, vai realmente acontecer. Então, o medo da pobreza, ele causa isso nas pessoas, né? Ao invés de você mentalizar coisas positivas para você, a prosperidade, as riquezas de Deus, a abundância na sua vida, você canaliza aquela emoção, aquela energia para algo negativo. Então este medo, ele paralisa muitas pessoas. O segundo medo é o medo da velhice. Quantas pessoas são paranoicas com o medo da velhice, o medo de envelhecer? Só tem uma solução, só tem um jeito de você não envelhecer, é morrendo cedo. E aí? O que você prefere? Morrer cedo, morrer jovem, né? Ou envelhecer? Eu sinceramente, eu espero poder ficar bem velhinha, cheia de ruguinha na cara, sabe? Mas poder viver tudo aquilo os anos que Deus me abençoou para viver nessa terra. Então, veja bem, como que se dá o medo da velhice? É o medo de se ver dependente de alguém para fazer até as suas necessidades básicas. Sabe? E detalhe, a pessoa, quanto mais ela tem medo de envelhecer, mais ela vai envelhecendo, mais ela vai ficando, sabe? Às vezes elas se tornam, inclusive, por conta desse medo da velhice, elas se tornam, como é que eu posso dizer? Viciadas em procedimentos estéticos, tentando parar o tempo de qualquer jeito, tentando paralisar o tempo. Eu não tô dizendo aqui que você não possa fazer um procedimento, que você não possa melhorar a sua aparência, não estou dizendo isso, gente, tá? Eu tô falando daquelas pessoas que fazem essas coisas movidas pelo medo da velhice. Ai, meu Deus, uma ruga. Ai, pronto. Aí quando ela começa a entrar nessa paranoia, ela já pensa, ninguém vai me querer mais, meu corpo vai ficar feio, tá? Quantas mulheres não são, principalmente mulheres, né? Esse medo acomete muito as mulheres. Porque o tempo, digamos assim, ele funciona diferente para os homens e para as mulheres, né? Um homem, se ele quiser, tipo assim... aos 40 anos, aos 50 anos, quiser casar e ter filhos, tá tudo certo pra ele, tá tudo ok, ele ainda tá ali, né? Já a mulher, se ela for esperar por esse relógio, se ela for se basear por esse relógio biológico, vamos dizer assim, ela já não vai mais ter toda essa coisa que o homem tem, vamos dizer assim, ao seu favor. Então ela muitas vezes é movida por esse medo, sabe? Ela não consegue olhar pra vida e dizer, cada dia é uma dádiva. Cada dia que eu abro o olho e toco os meus pés no chão é um presente de Deus. Não, ela fica com medo de envelhecer, né? Esconde a idade, aí quando faz aniversário, não quer que ninguém saiba quantos anos tá fazendo. Pra que isso? Isso é leseira, isso é bobagem. Graças a Deus, mais um ano de vida, sabe? Então esse é o segundo medo da humanidade, o medo da velhice. Não tenha medo de envelhecer, queridos. Não tenha medo, sabe? Pelo contrário, agradeça a Deus. Quantos homens na Bíblia que a gente lê, né? E morreu em sua cama velho e farto de dias. Eu espero que este seja o meu fim. Você também? Velhinha, farta de dias, na minha cama quentinha, cercada pelas pessoas que eu amo. Como Abraão, por exemplo. Como Jacó, por exemplo. Como Isaac. Né? Que coisa maravilhosa. Que bom seria que todos pudessem chegar à velhice. Mas não, a maioria tem medo de envelhecer. Certo? O terceiro medo, e esse medo aqui é um medo muito ruído e um ruído muito forte, é o medo da crítica. É o terceiro medo principal da humanidade, né? Medo da crítica é uma aflição só de pensar
no que as pessoas estão falando ou julgando sobre ela. Gente, quando eu trabalho aqui dentro nas minhas sessões e nas mentorias que eu faço, é a questão dos bloqueios emocionais. E um dos bloqueios mais ferrenhos que existe é a necessidade de aprovação. Por conta deste medo, da crítica, né, as pessoas elas anseiam desesperadamente por ser aprovadas, por ser aceita nos lugares, nos grupos, e por conta desse medo, muitas vezes elas vão se despersonalizando, vão abrindo mão de valores que para elas deveriam ser inegociáveis, vão abrindo mão de princípios para poder se encaixar naquele núcleo, para poder ser aceita naquele grupinho. Você tá entendendo? Ela começa a mudar até o jeito dela falar, até o jeito dela se vestir para poder ser aceita, para poder se identificar com aquele grupo. Você já pensou uma coisa dessa? É um absurdo a pessoa deixar de ser quem ela é, abrir mão dos seus princípios, abrir mão dos seus valores, abrir mão dos seus talentos por medo do que vão falar. Quantas de vocês que estão aqui, muitas vezes, não tem um baita de um conteúdo aí para entregar para pessoas que nem eu tô fazendo agora, abrir uma live, entregar e falar mesmo, rasgar o verbo, sabe? Se entregar para as pessoas, servir, mas eu não sei o que vão falar, porque, né, eu nunca fiz live, eu não gosto muito da minha cara no celular, vão falar que meu nariz é grande, vão falar que... Medo da crítica. Quantas pessoas têm, muitas vezes, um talento maravilhoso que ela pode, sabe, usar aquilo até muitas vezes para prosperar e para abençoar outras vidas, mas por conta do medo da crítica ela é paralisada, é como se um vidro invisível, sabe, fosse colocado na frente dela e ela não consegue avançar, ela não consegue ir para frente. Várias pessoas me procuram com este problema. Eu sei, Fabi, que eu tenho capacidade. Eu sei que eu tenho competência para fazer isso, mas eu não consigo. Tem alguma coisa que me paralisa. É este muro do medo que está colocado na sua frente. Medo de ser criticado. Só que este medo, gente, você tem que ter muito cuidado, porque isso não tem nada com humildade, não tem nada a ver com timidez. Ah, porque eu sou tímida, né? Eu não sei falar direito e tal. Não tem nada a ver. Muitas vezes a timidez é uma soberba disfarçada. É uma soberba gigantesca. É quando a pessoa se acha tão maravilhosa, especial, que ela não pode errar. Ah, eu não posso errar. Quando você admite que você não é essas Coca-Cola toda, você erra de propósito, inclusive. E tá tudo bem. Se quiser falar, falem. Certo? Quantas pessoas estão em relacionamentos onde ela não é aceita pela família do cônjuge e vice-versa? E elas estão... Eu já vi eu atendo casais, né, como vocês sabem. Eu já vi alguns depoimentos de pessoas assim, Fabi, isso tá acabando com a minha saúde mental. Ah, minha sogra não me suporta, sabe? E eu fico me perguntando por que essa pessoa tem tanta necessidade de convencer, de provar para aquela sogra, para aquele sogro, que ela que ela não é aquilo que eles pensam dela. Queridos, nós não temos o controle do que as pessoas pensam ou deixam de pensar a nosso respeito. Você é o que você é. As críticas não vão mudar quem você é e os elogios também não vão melhorar quem você é. Você é quem você é. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. E quando eu sei quem eu sou, as críticas não me abalam. Porque a pessoa que está falando de mim, às vezes baseado num story, baseado numa notícia que ela ouviu a meu respeito... É um problema dela, ela não me conhece, ela não convive comigo, então essa crítica não vai me abalar. A crítica me abala quando eu sei que o que ela tá falando é verdade. Quando eu sei que o que ela tá falando, eu realmente fiz, eu realmente sou. Aí aquilo me abala, certo? Da mesma forma, os elogios não me envaidecem quando eu sei quem eu sou. Eu já até citei esse exemplo aqui. Imagina alguém dizer pra mim assim, ai Fabi, você poderia se inscrever no The Voice Brasil, porque você canta muito bem. Eu vou dizer, vai enganar o raio que o parta, minha filha, porque eu não canto nem de chuveiro. Eu sei que aquilo não é verdade. E existem muitos bajuladores. Cuidado com isso, inclusive. Então, o autoconhecimento, ele serve para te colocar exatamente no lugar que você deve ocupar. Ou seja, ser quem você é, de fato. Entendeu? Então, quando você sabe quem você é, as críticas não te abalam. E você não fica tentando provar nada para ninguém. Você apenas é o que você é. E também os elogios, eles não te envaidecem.
Tá entendendo? Quarto medo da humanidade, o medo de perder o amor de alguém. Meu Deus, essa parte aqui pega bem pesado, sabe? Esse medo, ele tá relacionado à baixa autoestima e à dor do abandono. Essas pessoas que têm o medo de perder o amor de alguém, elas são capazes de tudo, de se humilhar, de implorar, sabe? De novo, de se despersonalizar para manter na sua vida alguém que não a ama. Você tá entendendo? O medo de perder o amor de alguém. Medo que o outro vá embora. Tem uma live minha aqui que eu falo sobre isso. Deixe ir. É óbvio que eu não estou falando aqui, né, de casamento. Casamento, como vocês sabem, é uma coisa muito séria, né? Que é um assunto, inclusive, para outra live. Mas existem pessoas em relacionamentos abusivos. Existem pessoas aí que estão sofrendo e que não conseguem enxergar uma outra opção a não ser se humilhar, se anular completamente para manter alguém na sua vida. Tá vendo como o medo não é só uma bobagem? Ele destrói, ele detona você. Detona a tua autoestima, detona a tua saúde mental, detona as oportunidades. Você precisa encarar esses medos com mais seriedade, com um desejo ardente para destruí-los. Tá entendendo? Quando tudo que você teme é o que vai te acontecer, querido. Se você tem medo de perder o amor de alguém, você vai perder. Você já perdeu, na verdade. Você tá entendendo? Quando você tem consciência de que você é a imagem e semelhança de Deus, você começa a se ver diferente. Não como um pedinte emocional, sabe? Catando migalhas de amor, migalhas de atenção. Você não consegue mais se encaixar nesse papel, não. Sabe? Aí vem o quinto medo, que é o medo da doença. Esse medo aqui também é outro medo que acaba com a vida das pessoas. O medo terrível de adoecer. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma alimentação saudável, um estilo de vida, vamos dizer assim, saudável, mas porque elas se sentem bem, certo? Eu me sinto melhor dormindo bem, né, no horário certo, tendo uma rotina boa. Eu me sinto melhor me alimentando bem. Eu me sinto melhor praticando atividades físicas, né? Eu me sinto melhor trabalhando o meu corpo. É uma coisa, certo? Mas existem pessoas tão paranoicas pelo medo que ela come tudo ali regradinho porque tem medo. Né? Quantos de nós aqui, na minha infância, acontecia muito isso, né? Não pode misturar leite com manga que morre. Né? E hoje a gente vê aí a manga na salada tranquilamente e come, certo? Então a pessoa muitas vezes deixa de viver, fica paralisada por conta do medo de doenças. Por que esse medo acontece? Porque ele tem medo que alguém vá, né? Ele tem que depender de alguém, tem que alguém vá comprar remédio, enfim, né? Um medo que destrói também a vida da pessoa. E o último medo é o medo da morte. Né, o medo que vem do que vem depois da morte. É quando a pessoa começa a entrar num processo de envelhecimento, eu não digo nem do corpo, mas da mente mesmo, e ela tem medo de morrer. Tem medo de morrer a qualquer momento. Querido, só tem medo de morrer quem não tá vivendo uma vida bem vivida. Certo? Quando você sabe que existe algo, quer dizer, você nem precisa ter certeza. Mas no meu caso, né, eu vou usar uma frase aqui acho que foi o Billy Graham, se não me falha a memória, que falou isso. Ele falou, mesmo que o céu não existe, mesmo que não exista eternidade, vida depois da morte, mesmo que a Bíblia seja rasgada, né, seja uma grande mentira, ainda assim, ele diz o seguinte, valeu a pena ser cristão. O que eu tô querendo dizer com isso? Não tô falando aqui pregando religião, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas se você vive uma vida íntegra, sabe? Uma vida de servir. Uma vida que vale a pena ser vivida realmente, da qual você não tem que se envergonhar no seu leito de morte, por exemplo. Você não tem que temer a morte. Você não tem que temer o que vem depois. E tem muita gente morrendo de medo de morrer. Certo? Só que olha só, existem doenças que são causadas pelo medo. E agora sim você vai precisar ter cuidado com isso. Né? Por exemplo, do medo da morte.
Catarata. Pessoas que desenvolvem problemas de catarata. Ai, Fabi, não acredito nesse negócio. Não tem problema não, tá? Eu não tô aqui pra te convencer de nada. Você pode sair daqui dessa live se quiser. Pode pesquisar depois as fontes, investigar. Mas toda doença, ela tem um fundo emocional. Ela tem uma raiz emocional. Então, por exemplo... Né? Para quem não sabe, eu fiz uma especialização em linguagem do corpo pelo Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo da professora Cristina Cairo. Sempre tô falando dela aqui, certo? Então existe uma ciência milenar que estuda a causa raiz dos problemas, né? Inclusive, antigamente você sabe que não existia medicina, não existia nada disso. Então, muitas vezes a pessoa apresentava uma doença por conta de um tipo de padrão de pensamento ou de comportamento. Segundo ela, a catarata, ela se dá por esse meio, é como se uma cortina fosse fechando ali a vista da pessoa, sabe? Tipo assim, eu não quero, eu tô ficando velha, eu não vou ver meu filho casar, eu não vou ver meus netos se formarem, eu não vou ver não sei o quê. Aí é como se inconscientemente, né? Aliás, o subconsciente dela começa a dizer, o que você não quer ver? Então tá, vamos fechar aqui a vista. Você tá entendendo? Aí vem doenças de rins, por exemplo, pessoas que têm problemas financeiros, medos de financeiros, medo de perder dinheiro, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ficar desempregado, aquele medo ruído que eu falei lá atrás. Essas pessoas, elas são acometidas nos rins também. Tá entendendo? Aí vem síndrome do pânico, vem ansiedade, né? Vem doença, a questão de perder o amor de alguém, por exemplo. Pode investigar, gente. Toda pessoa que morreu de pneumonia estava com problema emocional nessa área da vida, sabe? Amorosa. Então, assim, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque eu sei que é um assunto polêmico e muita gente não tá preparada para ouvir isso. Eu vou até pular essa parte aqui, mas, né, lá dentro da comunidade tem aula sobre isso. Certo? O que eu quero dizer, na verdade, é que você precisa avaliar se o medo que você sente é um medo sinal ou é um medo ruído. É um medo causado somente pela sua mente. Da onde vem, então, Fabi, os medos? Por que uma pessoa se torna tão medrosa? Né? Quando ela cresce, ela se torna um adulto medroso. Lembra que lá na infância, existia o bicho-papão, por exemplo? Lá vem o bicho-papão. Né? O medo de tomar injeção. Se você não falar, vou chamar o médico aqui pra te dar injeção, se você não comer. Né? O medo do lobo mau, o medo da polícia. E a pessoa vai criar, a criança, ela vai criando, vai desenvolvendo medos ruídos. Que os próprios pais, os próprios adultos que deveriam protegê-la, muitas vezes acabam bloqueando. Isso é triste, né? Aí ela vai crescendo um pouquinho, aí medo de andar de bicicleta, medo de apanhar, porque tirou uma nota baixa, medo de castigo, né? Medo de reprovar na escola. Ela vai ficando com medo. Aí ela chega na adolescência, ela tem medo de passar vergonha na frente dos colegas, medo de sofrer bullying, né? Medo de errar, certo? Aí ela chega na vida adulta e vem o medo de não conseguir assumir responsabilidades. Né? Medo de perder a família, medo de perder dinheiro, medo de fracassar. Os medos, eles vão tomando uma proporção cada vez maior. A pergunta que eu faço é: faz sentido você cultivar, alimentar todos esses medos? Queridos, nós precisamos dar aos problemas os tamanhos que eles realmente têm. E o nome também. Dar nome aos bois. E o tamanho que eles têm. Porque o medo, muitas vezes, faz você colocar uma lente de aumento numa coisa que poderia ser desse tamanho aqui. Você tá entendendo? Então é isso que eu quero que você analise nessa manhã, certo? Para que você veja se de fato esse medo faz sentido. Entenderam? Hoje eu quero fazer umas perguntas para vocês antes da gente finalizar. Para você refletir sobre a sua própria vida. Quantas coisas você já perdeu ou deixou de fazer por causa do medo? Quantas coisas? Eu ia lá, mas eu tive medo de dar errado. Eu ia fazer, mas eu tive medo de... Sabe? Tem gente que, nem eu falei mais cedo, tem gente que tem talentos incríveis. Tem uma voz maravilhosa. Tem medo. Medo de cantar, medo de falar, medo de se expor. Medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, de não ser aceito. Medo de não dar certo. Certo? Quantas oportunidades você já deixou escapar por conta do medo? Eu já vi gente perdendo oportunidade de promoção, de liderança, dizendo o seguinte: eu não tenho ainda a competência para assumir aquilo ali.
A porta se abriu e ela vai lá e fecha. Entendeu? Quanto dinheiro você já deixou de ganhar por conta do medo? Porque você não acredita em você. Você não acredita no que você fala, você não acredita no seu produto, você não acredita no seu talento. E aí você deixa de ganhar dinheiro por conta disso. Você deixa de ajudar pessoas por conta disso. Certo? Quantas pessoas você já deixou de abençoar por causa do medo? Quantas mentiras você já teve que contar para sua família por falta de coragem? Quantas mentiras? Foi a crise, minha filha, foi o governo que não deu certo para mim. E você não tem coragem de dizer, fui eu que não tive coragem de me expor. Eu que não tive coragem de enfrentar. É difícil, viu? É difícil. Mas você precisa encarar isso. E eu quero aqui, para finalizar, passar para você uma tarefa, tá? Porque não adianta também falar tudo isso aqui e não oferecer uma solução, certo? Eu quero que você liste hoje, se for possível, né? Senta na cadeira, pega um caderno e eu quero que você liste todos os medos que você já identificou aí na sua vida. E eu quero que você priorize 3 deles essa semana para você enfrentar. 3 deles, 3 medos desses que você sabe que tá te paralisando, medo ruído, para você enfrentar. Por exemplo, você que tá doido para criar um perfil aqui no Instagram para começar a vender seu trabalho, né? Ou já criou o perfil, mas nunca fez uma live por medo. Faz uma live. Abre aí o teu perfil, faz uma live, enfrenta esse medo, né? Um story, por exemplo, ou o medo de pedir perdão de alguém. Vai lá e enfrenta esse medo, sabe? Medo de dirigir. Pessoas aí que têm até habilitação, tem carro, mas não tem medo de dirigir. Eu tenho várias alunas que já enfrentaram esse medo e venceram, já mandaram mensagem para mim, Fabi, eu consegui, eu fui lá e... Você precisa enfrentar, só existe uma maneira, 2 maneiras, na verdade, de você... E uma, na verdade, tá ligada à outra, de você vencer o medo. A primeira é se sentindo amado, né? Se sentindo amado por Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o segundo é enfrentando. O medo não vai desaparecer do nada, tipo, hoje eu não tenho mais medo. Você vai ter que enfrentar. E depois eu quero que você registre, se você aceitar esse desafio de enfrentar os seus medos, eu quero que você registre. Faz um vídeo, grava, guarda, ou depois, sei lá, posta num story e me marca, que faço questão de repostar você. Enfrentando o seu medo, tá certo? Porque você precisa destruir esse muro dos medos na sua frente. Esse muro que está bloqueando, que está boicotando a sua vida. Querido, se você por um segundo conseguir imaginar o Deus que te criou, o tanto de coisa que Ele tem para te abençoar e que você muitas vezes não está recebendo por conta do medo, a tua mente muda. A tua mentalidade vai mudar completamente. Sabe por quê? Não tem como confiar coisas grandes a pessoas medrosas. Não tem como. Ele não vai te dar uma coisa que ele sabe que você vai ter medo. Tem gente que tem medo de ter dinheiro. Medo de ter muito dinheiro. Não, muito dinheiro a pessoa vai ser assaltada, tem sequestro e tal, né? Medo de ter dinheiro. Medo de casar. Não, será que vai dar certo? E fica aqueles medos bobos. Tá? Eu quero que você saia dessa live hoje refletindo sobre todas as oportunidades e as bênçãos que você já perdeu por conta do medo. Esteja disposto a destruir, ok? E para finalizar, mais uma vez, nós estamos hoje iniciando o último mês para quem deseja entrar na comunidade, já valendo aí para 2022, tanto para alunos quanto para novos alunos que desejam entrar na comunidade. Certo? Novembro é o último mês para você renovar a sua inscrição ou para você entrar, tornar-se aluno por este preço promocional que eu divulguei. Certo? Porque esse preço vai mudar. A escola, de verdade, eu contratei uma pessoa, chamei uma pessoa para analisar a minha comunidade e ela falou, Fabi, você tá louca de cobrar esse valor. Tua comunidade vale muito mais que R$1.000. Certo? Então, as coisas vão mudar.
Eu preciso, inclusive, reconhecer, né, o tanto de coisa que eu entrego ali dentro, a riqueza que é. Então, se você deseja fazer parte, é só me chamar ali no direct, tá bem? E aí você vai se tornar aluno e vai, enfim, degustar tudo que existe ali. Se você acha que eu entrego muito aqui dentro do café, dentro do perfil, você não sabe o que tem ali dentro da comunidade. Você não tem nem ideia. Um beijo no seu coração e a gente se vê quarta-feira para mais um Café com a Fabi. Não deixe o medo te paralisar, ok? Beijos!